Isaías 30:15 é um texto que intriga a gente. Na confiança, no descansar e na confiança estaria a vossa força, mas tu não quisestes. Falando de Israel. Tem horas que a gente vai passar por uma tempestade, que a gente diz assim, não dá. E aí a gente vai dizer, com o Senhor dá. E a gente vai atravessar. É disso que ele está falando. Não é que a tempestade passa, às vezes a gente tem que atravessar a tempestade inteira. Mas a gente não vai sozinho. A rocha eterna que é Jesus está do nosso lado. E a gente descansa nos braços dele, não é isso? A gente está estudando a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Começamos a estudar hoje pela manhã e falando sobre os ministros da paz e como podemos ter sucesso nessa obra de fazer o projeto de Deus, que é comunicar paz para as pessoas. A palavra do Senhor diz assim: depois disso designou o Senhor outros 70 e os enviou adiante de si de dois em dois a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, e eis que vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz seja com esta casa. E se ali houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa, também em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que puserem diante de vós. Curai os enfermos que nela houver, e dize-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes, e vos não receberem, saindo pelas ruas, dizei, até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós. Contudo, sabei isto, que o reino de Deus é chegado. E digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Nós estamos começando uma campanha chamada Casa de Paz. Alguns já fizeram treinamento e a primícia já começou. Está aqui a Laís e o Ricardo, né? Fiquem de pé. Eles escreveram para a gente semana passada, se não me engano, né? Falando assim, a gente já pode começar, que já tem uma pessoa que quer. E eles estiveram lá dia 20 de março nessa casa, não foi isso mesmo? Deram o testemunho, vocês estavam lá embaixo trabalhando, a gente passou o testemunho de vocês aqui, e a primeira casa de paz foi a que vocês começaram, e foi uma benção, disseram, vão voltar semana que vem, não é isso mesmo? Então está lá, a porta está aberta, porque as pessoas estão procurando. E sabe quando é que foi esse negócio? Começou no culto das mulheres, não foi isso? Só para mulheres. Uma pessoa que veio pela primeira vez aqui para aquele culto, preencheu lá a fichinha e eles foram lá visitar. E falar em culto do só para mulheres, vai ter outro, não vai? Quando é que vai ser esse negócio? As mulheres não lembram mais, que dia vai ser? 6 de abril, não é 1º de abril não, né? Não, é 6 de abril às 5 horas da tarde, então não esquece, você tem esse compromisso, a Mirna, minha esposa, vai dar o seu testemunho, vale a pena, é uma coisa linda que Deus fez na vida dela. Eu sou parte desse testemunho, estou tão feliz, você nem imagina, né? Mas você vai ouvir, ela vai compartilhar com vocês aqui. Mas a Casa de Paz é um projeto de Deus. Esse texto fala sobre isso. Toda casa que você entrar, você leva uma bênção. Você vai fazer uma oração. Que a paz do Senhor esteja nessa casa.
E Jesus vai ensinar que essa paz fica se a pessoa que ali está quer receber a paz. Senão ela volta. E a paz continua com a gente. Mas Deus nos manda levar uma bênção, paz. Quando a gente leva o Evangelho, a gente vai ter que entender que existem algumas questões fundamentais que permitem o sucesso dessa obra. E Jesus aqui nesse texto fala sobre essas questões fundamentais. E a primeira delas, que nós começamos a estudar hoje de manhã, é que ser um ministro da paz é, antes de tudo, uma questão de oração. Então fala para a pessoa que está aí, oração. Agora fala para você mesmo, oração. Tá? Porque se você sabe orar, você pode abençoar alguém. Você pode levar a paz do Senhor na vida dessa pessoa. E o texto que a gente se baseou para começar a estudar sobre esse assunto é o versículo 2, que diz assim: e dizia-lhes, na verdade a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E Jesus explicou por quê. Eu comecei a falar hoje de manhã que era porque toda a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra, está nas mãos do Todo-Poderoso Senhor. E quando a gente entende quem ouve as nossas orações, a gente tem ousadia, porque não depende da gente, é aquele que ouve a oração. A oração poderosa não é de quem faz, é de quem ouve a oração. Quem ouve a oração é Jesus, Ele é o poderoso. É Ele que revela a graça, é Ele que manifesta o poder. E a gente começou a estudar sobre isso. E hoje de manhã falamos que existe uma batalha espiritual, uma cegueira espiritual. E quem tira as vendas é o Espírito Santo. E Ele faz isso em resposta à oração do seu povo. E a gente aprendeu a respeito do poder. E ele lá em João capítulo 15, versículos 5 a 7, diz que a gente não pode fazer absolutamente nada sem Jesus na nossa vida, e que Ele iria marcar com os seus sinais. As respostas de oração são os sinais de Deus, de que Ele está vivo e está agindo nessa terra. Eu quero continuar a meditar nesse texto, ainda sobre a oração, e uma segunda razão porque nós devemos orar, que está aqui nesse texto, é por causa da grandeza dos recursos humanos que essa obra requer. Jesus disse assim, olha, a seara, a colheita é grande. É isso que ele está dizendo, a colheita é grande. E poucos são os trabalhadores para essa colheita. Às vezes a gente imagina que esse texto está falando que a gente tem que agricultar uma terra que é muito grande. Mas ele está falando da colheita. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, Ele já foi na nossa frente. E quando chega a hora da colheita, eu não sei se alguém aqui já trabalhou no campo, tá? Se a gente perde o time, o tempo da colheita, perde-se tudo. É interessante isso. Você pode ver, né, que o agricultor, quando chega o momento da colheita, tem campos grandes, né, que estão sendo, por exemplo, especialmente de soja nesse país, campos imensos de soja, que eles trabalham 24 horas por dia. Normalmente as colheitadeiras são alugadas, e elas podem ficar numa determinada fazenda por 1, 2, 3, 5, 10 dias, conforme foi alugado. E quando chega a hora da colheita, você não consegue postergar, porque já tem outro na fila para colher, para usar aquela colheitadeira. E então o que eles fazem? Eles começam a trabalhar todo o tempo, 24 horas, para aproveitar, porque eles sabem que quando aquela máquina sair de lá, eles não têm trabalhadores suficientes para fazer a colheita. E o que não se colhe no tempo certo, se perde. É disso que Jesus está falando.
A obra de Deus é feita pelo poder do Espírito, Ele já está agindo, já está tocando os corações, Ele está mexendo nas circunstâncias da vida das pessoas. Deus está agindo, mas é preciso que trabalhadores cheguem na hora certa, no lugar certo para fazer a obra de Deus. E o grande problema, porque a gente tem que orar, é porque se há, de um lado, uma cegueira espiritual nos que se perdem, do outro lado, na vida da igreja, e eu estou falando para nós, há uma mornidão espiritual. Porque os crentes estão dormindo. Por isso é que não tem trabalhadores para a colheita. E esta mornidão leva a uma acomodação. E muitos de nós achamos que a vida cristã é meramente a gente ser um assistente, para assistir os cultos, para cumprir com certas obrigações espirituais. Mas a gente não entendeu que nós somos cooperadores da obra de Deus. Não é cooperadores do pastor, cooperadores da igreja, da obra do Deus Todo-Poderoso. Eu me lembro que eu estava começando a evangelizar uma família, e essa família começou a se interessar pelo Evangelho, e um dia aquele senhor, o chefe dessa família, chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou querendo participar da igreja, eu quero participar disso tudo que está acontecendo, mas eu queria entender qual é a minha obrigação espiritual. Eu falei assim, eu não entendi bem a sua pergunta, o que você quer dizer com isso? Não, eu quero saber qual é a minha obrigação. Mas eu não entendi, explica para mim o que você quer dizer. Não, eu tenho que vir quantos cultos por semana? Eu tenho que entregar o dízimo? Eu tenho que fazer isso? O que é que eu tenho que fazer? Eu falei, meu irmão, você não entendeu nada. Como assim? Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, vai dizer que a sua obrigação é se colocar inteirinho na mão de Deus. Não é cumprir uma tabela de projetos e coisas. É você ser servo do Senhor e estar a sua vida inteira nas mãos de Deus e no altar do Senhor. Sabe, a mornidão espiritual é esse sentimento de que eu já cumpri a minha obrigação. É interessante porque eu estava conversando com alguns pastores em Portugal e eles estavam me explicando alguma coisa da cultura. Ele me disse o seguinte: nós temos um problema sério aqui. Eu falei, qual é o problema? Ele disse assim, os crentes aqui, eles gostam de trabalhar em escala. E se por acaso tiver um pianista na igreja, mas não é o dia da escala dele, e o pianista do dia da sua escala faltar, nós cantamos sem piano, porque ele não se levanta e não senta no piano, porque ele não está na escala, e não é obrigação dele, é obrigação do outro, o outro que se vire. Eu falei, meu Deus, por quê? Ele falou, não, afinal de contas, o problema é do outro, que não veio. Eu falei, e o reino? Quando eu trabalho na base da obrigação, eu não entendo o propósito de Deus. Eu estou aqui para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Eu sirvo para a glória de Deus. Eu estou aqui porque o Senhor tem um propósito para a minha vida. Mas isso é fruto da mornidão. A Bíblia diz que a mornidão é um sentimento estranho dentro do coração do ser humano. É assim, eu sou tão rico da graça, eu estou tão satisfeito com o que o Senhor já fez na minha vida, que eu não sou capaz de enxergar com bons olhos, ou mesmo perceber as demandas que estão entre aqueles que estão perdendo as riquezas da graça de Deus, e que poderiam ser derramadas na vida dessas pessoas,
e nem as outras riquezas que Deus queria derramar sobre mim, porque eu estou tão satisfeito com tudo que já aconteceu. Você diz, mas onde está isso, pastor? Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos 16 e 17. Olha só o que a Bíblia diz. Mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Sabe, a mornidão espiritual faz com que nós nos tornemos acomodados com o que Deus já fez. Qual foi a última vez que você sentiu o poder de Deus na sua vida? Qual foi a última vez que a visitação do Senhor fez você cair com a boca no chão? Sabe, se a fome não está dentro da nossa alma, a gente não busca. Agora, se você está tão satisfeito com a sua vida, você não vai conseguir ver o que Deus ainda tem para fazer na tua vida. Ah, queridos, às vezes a gente está tão acomodado, que a gente tem que começar a orar para Deus trazer os trabalhadores, porque a colheita já começou. E o interessante é que Jesus vai usar uma palavra muito forte aqui. Ele diz assim, por isso Jesus ensinou que orássemos, para que o Senhor da seara mande trabalhadores. Agora, essa palavra mande, que está aqui em português, é uma palavra muito forte na língua grega. Jesus escolheu uma palavra fortíssima, e ela significa expulse, expila, mande sair, e a ideia é com força, com violência. A palavra lá é ekbalo, né? Balo é mandar, ekbalo é joga fora, empurra, coloca para funcionar. Quando o povo de Deus começa a orar, Deus começa a pegar o povo dele e acordar. E a mornidão começa a ir embora. E Deus começa a levantar gente. E gente cheia do Espírito. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu estou orando. Você se prepara. Eu estou orando para Deus pegar você assim e empurrar. Jogar. Que você possa dizer, não dá, não aguento. Por quê? Porque a colheita é grande, meus irmãos, está chegando, as pessoas estão com fome, com sede da palavra de Deus. Eles não precisam de especialistas, eles precisam de crentes, que creiam no poder de Deus, que creiam nos milagres, que sejam testemunhas da grandeza de Deus, e as outras coisas Deus faz. Mas uma das coisas que impede isso é a nossa mornidão. A gente fica acomodado. O interessante é que normalmente a mornidão ela vem na vida de alguém que já viveu uma tremenda ação do Espírito. Porque Jesus vai dizer que o antídoto para a mornidão é a gente lembrar das primeiras obras e descobrir aonde a gente as deixou no meio do caminho e voltar à prática delas. Talvez se você olhar para a tua história, para a tua vida, você vai lembrar de um tempo em que o Espírito de Deus estava movendo você, empurrando você, colocando alegria no teu coração, sinais de Deus, pessoas. E alguma coisa aconteceu e você parou no tempo e no espaço. E o pior é que o inimigo vem e cochicha, não, é que você era um novo crente.
Agora você já ficou maduro. Não, você ficou morno mesmo. Não confunde as coisas. Porque quando o Espírito de Deus está queimando dentro da vida da gente, ninguém segura. Até os ossos de Eliseu fizeram milagres. Está na Bíblia. Não me pergunta como, mas está escrito. Por quê? Porque ninguém detém a obra santa de Deus na vida da gente. Só eu. Ninguém pode deter, só você. E isso é mornidão. Por isso, Jesus diz, ore. Ore para que a cegueira espiritual vá embora, mas ore para que a mornidão vá embora. E quando a gente começa a orar, alguma coisa tremenda de Deus acontece. Agora, eu tenho aprendido na minha vida que a gente fala muito sobre a oração, mas vive pouco a oração. Uma vez eu fiz uma brincadeira com os diáconos lá de Curitiba. Não vou fazer, Gilmar, essa brincadeira aqui não. Eu distribuí um pedacinho de papel numa reunião do corpo diaconal e falei assim, nós vamos colocar e fazer um teste aqui. Ninguém precisa colocar o seu nome. Se você, durante esses últimos 7 dias, orou todos os dias, pelo menos 15 minutos, sem faltar um dia, você escreve sim nesse papel. Se você faltou um dia, escreva não. Sabe qual foi o resultado? 15% tinham orado pelo menos 15 dias durante 7 dias. Agora, se eu distribuísse esse papelzinho aqui hoje, você ia responder sim ou não? Você está entendendo o que eu estou falando? Querido, quando a gente começa a orar, os céus se movimentam. Os anjos começam a trabalhar. É tremendo o que Deus faz. A gente não conhece muito sobre a doutrina dos anjos, mas a Bíblia diz que quando o povo de Deus começa a orar, Deus pega o seu exército celestial e coloca em ação nessa terra. E começa a comandar os exércitos. E os anjos do Senhor vão à nossa frente, preparando o caminho, não apenas para nos guardar, mas entrando em situações que a gente não imagina. Quando a gente começa a orar, pessoas começam a ser tocadas por Deus. Quando a gente começa a orar, nós somos cheios do Espírito, a nossa mornidão vai embora e coisas tremendas de Deus começam a acontecer na nossa própria vida. Sabe por que a gente não ora? Porque para alguns de nós a oração é um evento litúrgico e para outros é um monólogo. Se a oração na sua vida é um monólogo, vai ser a coisa mais chata que tem para fazer, é orar. Porque depois de 3 minutos de monólogo, você diz, não sei mais o que falar com Deus. Mas, meu irmão, se essa oração é um diálogo, onde você está falando com Deus, e você para ouvir a voz do Espírito, e a voz do Espírito começa a falar com você, ou através das Escrituras, ou dentro do seu coração, ou através de outros veículos que Deus pode usar, você então tem a primeira resposta, daí logo vem uma segunda, e você diz, Senhor, mas eu queria saber mais disso, e você fala com Ele. Quando você vê, meus irmãos, passaram-se horas, e você não percebeu. A oração, que é um diálogo, é maravilhosa. Mas se a oração for um evento litúrgico, e se a oração for um monólogo, você não vai aguentar orar 15 minutos. Mas quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, sentir o poder dEle na nossa vida, você vai dizer, Senhor, posso montar uma tenda aqui? E Ele vai dizer, não, pode seguir agora para trabalhar, porque você tem muita coisa para fazer. Como aconteceu com os discípulos, quando eles viram a glória do Cristo transformando,
a sua face transformada na glória de Deus, e ele viu as maravilhas do Senhor. Pedro, Tiago e João falaram assim: vamos fazer uma cabaninha aqui e vamos ficar aqui. Ele falou: não vamos não, vamos descer, porque lá embaixo tem um jovem endemoniado que precisa ser liberto, e nós vamos lá para continuar a obra de Deus. Oração é um encontro extraordinário com o Todo-Poderoso. É entrar na presença de Deus, é chegar na sala do trono do Senhor. Mas quando a gente não ora, os recursos são impedidos. Pessoas estão cegas e os crentes estão mornos. Por isso o autor desse hino, ele falou com muita propriedade. Você lembra desse hino? É o HCC 165, diz assim: em Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Mas olha aqui: ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Sabe cantar esse hino? Dá o tom aí, alguém para mim aí, só dá o tom. A gente vai junto aí, vamos lá, vamos lá. Em Jesus. Não, peguei errado o tom aí. Vamos lá, vamos lá. Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Perdemos sempre, dor que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Agora isso é tão poderoso, tão poderoso. Deixa eu contar uma coisa para você. Há muitos anos atrás, eu participava de um boletim internacional de oração. Havia um movimento que começou lá, ficar velho é ruim, né? Tem que falar umas datas difíceis. Em 1992. Uau! Quem era nascido aqui em 92 aí? Quem nasceu depois dessa data? Tem um monte aí, estou mal. Um pouquinho antes, talvez, 1990. Existia um movimento de oração chamado Cidades Portais. Eu fazia parte desse movimento de oração Cidades Portais. Era um movimento internacional de gente orando por algumas cidades específicas do mundo que estavam fechadas para o Evangelho. E esse boletim de oração, de vez em quando, ele convidava pessoas a fazerem viagens para esses lugares, por sua conta, tá? E pararem em determinados locais para orar, pedindo que Deus abrisse a porta do Evangelho naqueles lugares. Porque missões, a obra do Evangelho, antes de tudo é uma questão de oração. E eu me lembro que lá nos idos, lá do final dos anos 80, começo de 90, no boletim de oração apareceu o testemunho de uma senhora que com um grupo de 4 ou 5 pessoas tinham estado na Rússia. E naquela época o Evangelho não chegava à Rússia, não podia entrar. E eles estavam então entrando, caminhando pela cidade sem grandes alardes, e eles iam orando pelas ruas, e chegaram debaixo de uma grande estátua de Lenin. E eles então começaram a orar. E aquela mulher teve uma visão, e ela compartilhou com aquele grupinho de 5 que foi publicado no jornal das Cidades Portais. Ela disse assim: enquanto eu estava orando, o Espírito Santo me encheu, e eu
vi essa estátua caída no chão, e as pessoas com os seus pés em cima da cabeça da estátua de Lenin. Eu me lembro que algumas pessoas que leram aquele material começaram a criticar, e falaram tanta coisa, falaram, como é que alguém escreve um negócio desse? Naquele momento aquilo estava tão fechado, como é que pode fazer uma coisa dessa? Eu me lembro que houve reações dos vários leitores no mundo inteiro, até que alguns anos depois, no noticiário eu vi essa imagem. Dá uma olhada nessa imagem aí que eles vão colocar aí para mim. Essa é a estátua de Lenin, e o povo subindo em cima e ela derrubada, exatamente como aquela mulher que estava orando. E as portas do Evangelho começaram a se abrir em toda aquela região do mundo. Nesse encontro internacional que estávamos eu e a Mirna, encontramos gente de cidades que antes era impossível de falar do Evangelho, com igrejas com milhares e milhares de pessoas. Sabe por quê? Porque há um Deus que é o Senhor da seara. Se tem obstáculos, Ele derruba. Mas sabe qual é o pior de todos os obstáculos para o avanço do Evangelho? É a mornidão dos crentes. É quando a gente se acha tão rico, tão sábio, tão capaz, tão experiente, tão maduro, que não se deixa usar pelo Espírito Santo de Deus para levar a mensagem da paz, que não somos nós que implantamos, mas é que o Espírito Santo quer implantar no coração das pessoas. Por isso, a obra é uma questão de obediência. Eu oro ao Senhor da seara e me disponho a servir. E na medida em que eu faço isso, as coisas de Deus acontecem. Eu estou orando por você. Essa minha oração vai funcionar, eu creio. Deus vai incomodar o seu coração. Eu oro todo dia por você. E Deus vai levantar homens e mulheres aqui. Vai encher com o seu Espírito Santo. E nós vamos levar a paz de Jesus para essa cidade. Nós vamos levar. Porque essa é a obra de Deus, a seara é dele. A colheita está pronta. Ele está preparando. Ele só quer trabalhadores que colham o fruto que Ele já mesmo semeou e plantou com a graça e a misericórdia dEle. Corações estão preparados. A obra de Deus está funcionando nessa terra. Mas Ele quer levantar pessoas aqui. Por isso eu quero desafiar você a ser um mensageiro da paz. Eu quero desafiar você a olhar para a sua mão, como a gente fez hoje de manhã, lembra da sua mão? Cada dedinho tem um nome, e você começar a orar por essas pessoas, e perguntar para Deus quem Ele já está trabalhando, que você não está lembrando, para colocar nessa lista, e se aproximar, porque a colheita está pronta. Os trabalhadores chegam, porque Deus prepara o coração. É um princípio tremendo da palavra de Deus. Ninguém busca Deus espontaneamente. Deus busca primeiro. Está nas Escrituras Sagradas. Então, se isso é um movimento do Espírito, se eu tiver com o meu ouvido aberto, os meus olhos abertos, Deus vai me usar. Prepara o teu coração. Lá no teu trabalho, tem alguém que Deus está preparando para você começar a compartilhar. Começa lá, um grupinho de oração, porque eles vão ver o poder de Deus. Começa um grupinho de intercessão, mulheres que estão aqui, mães que estão aqui. Eu conheço uma jovem que numa escola internacional, onde era proibido de falar do Evangelho, ela começou a falar para aquelas outras mulheres: essa escola não tem nada de espiritual para os nossos filhos precisam de algo mais. E aí começou um movimento ali, dizendo uma para a outra: é verdade, não tem nada.
ela falou: eu posso trazer alguma coisa para vocês? E aí, uma vez por semana, elas saíam com os seus filhos, iam lá para a igreja em Curitiba, e tinha uma equipe especializada só para falar com crianças, e enquanto as crianças estavam sendo evangelizadas, ela dirigia uma casa de paz dentro da igreja, com as mães que estavam lá, uma vez por semana. Quem faz isso? É o Deus que vai à frente da gente. Por isso hoje eu estou orando: Senhor, sacode, tira o sono. Vai ter gente que não vai dormir. Tira o sono, coloca pessoas da mente, porque Deus quer fazer algo extraordinário no meio dessa igreja. Eu creio nisso. Você crê? Agora tem que começar na gente. Sua casa, sua vida, a casa de alguém. Começa e deixa o Espírito Santo fazer a obra dele. Queria orar com você para a gente caminhar para o final desse culto. Mas eu queria orar para que os seus olhos sejam abertos. Hoje de manhã nós oramos para que Deus abra os olhos dos outros. Mas o Senhor quer abrir os seus olhos para enxergar. Você está acomodado? Você está no automático? Você já viveu no automático? Eu já vivi algumas vezes no automático. E aí o Espírito Santo começa a chacoalhar a vida da gente e diz assim: sai do automático, entra na dimensão da minha graça, do meu poder. A gente não tem controle. A gente não tem controle. Essa é a coisa mais incrível que tem. Não tem planejamento estratégico que dê conta do poder de Deus. Porque Ele começa a abrir portas que a gente não imagina. E a gente começa a entrar por lugares que a gente não imagina. Mas tem que estar disponível e tem que buscar a presença do Senhor. Você quer isso para você? Para pensar. Se você quer, começa a pedir. Agora, se prepara, porque Ele vai abrir as portas. Ele vai abrir as portas. Se prepara. Se prepara, porque Ele vai fazer maravilhas. Se prepara, porque os sinais de Deus vão acontecer. Aquilo que a gente ouviu aqui da Mary hoje, vai acontecer na tua vida, na vida do teu vizinho, na vida do outro. Por quê? Não é porque você é poderoso, é porque Jesus é poderoso. E aí os nossos olhos se abrem para enxergar a grandeza de Deus. Onde está a nossa segurança? No Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé e vamos orar? O desafio de hoje são os seus olhos. Tem alguém a quem o Espírito Santo agora colocou na tua cabeça? Tem uma pessoa? Tem algum nome que vem na tua memória? Então, hoje, escreve uma mensagenzinha para essa pessoa e diz: orei por você hoje. Mas ora mesmo, não mente não. Orei por você hoje. E sei que Deus vai derramar alguma coisa sobre a sua vida. E depois, pergunta para essa pessoa, depois de alguns dias: Deus já fez alguma coisa na sua vida? E você vai se surpreender. Porque a pessoa vai dizer: Deus já está fazendo alguma coisa. Porque é assim que Deus faz. A seara é dele. Nós somos só os cooperadores da sua obra. Posso colocar a tua vida na mão do Senhor? Dedicar você ao Senhor? Presta atenção nisso. É sério. Você quer ver o extraordinário de Deus na tua vida? Eu peço todo dia isso. Senhor, eu quero mais do teu extraordinário. Eu não quero só contar as histórias do extraordinário, eu quero vivê-las. Você está entendendo?
E sabe o que é legal? É que cada dia Ele me surpreende com alguma coisa nova. Cada dia Ele me surpreende com alguma coisa nova. E eu tenho certeza que Ele vai surpreender você com as coisas novas da graça dEle. Você crê nisso? Posso orar por isso? Vou orar. Deus chacoalha. Posso orar assim? Balança aí. Tira a poeira, é cinza que está por cima aí. Sopra as brasas, para que venha a graça do Senhor aí abundante na sua vida. Oremos ao Senhor.